O presidente estadual do PSD, prefeito Romero Rodrigues, promove em Campina Grande o seminário Capacitação Dialogando com a Paraíba. No evento, houve a filiação de várias lideranças já visando as eleições municipais do ano que vem. Em seminário de capacitação política, na manhã desta sexta-feira, no centro de Campina Grande, o prefeito Romero Rodrigues anunciou a chegada de novos filiados ao PSD. Como presidente do partido, Romero destacou as mudanças nas eleições para 2020 e a filiação do atual superintendente da STTP de Campina Grande. O evento de hoje é para a gente debater um pouco, principalmente as mudanças da legislação, que são bem intensas, principalmente para as eleições do próximo ano, quando não vai mais ser permitido coligação para chapa proporcional de vereador, impõe uma mudança substancial. As pessoas têm que aprender um pouco como se comportar diante exatamente da organização partidária, objetivando êxito para as eleições, como falei, principalmente de vereador, de vereadora, as mudanças em relação à questão de domicílio, prazo de filiação partidária, que também tem uma mudança empreendida já a partir das eleições passadas, como também a questão de marketing eleitoral, né? Eu acho que é fundamental hoje você ter conhecimento em relação a essa questão específica, porque afinal de contas o poder econômico deixou de prevalecer já há algum tempo nas eleições. Você tem que buscar uma estratégia mais eficiente, eficaz para a obtenção de êxito nas eleições, principalmente majoritária. Félix Araújo Neto se une ao PSD, elogiado por Romero como provável candidato à prefeitura. Muito obrigado e tenho orgulho de estar ao seu lado, lembrando também a memória do nosso querido Romulo Gouveia, né? Rostos conhecidos da Assembleia Legislativa também marcaram presença no evento, como o deputado Renato Gadelha, do PSC, e o novo secretário de Planejamento de Campina Grande, Tovar Correia Lima, do PSDB. Tovar anunciou que deve se afastar do cargo em 2020 para se candidatar a prefeito. Isso, de fato, eu me tornei secretário de Planejamento e Gestão da Prefeitura Municipal segunda-feira. É uma pasta, inclusive, muito complexa. Eu diria, inclusive, que eu estou sentado numa sala de aula, porque ali aprende-se muito para que a gente possa projetar, planejar a cidade e disputar a prefeitura. Acho eu, inclusive, que todos os pré-candidatos a prefeito de Campina Grande deveriam passar pelo Executivo, sobretudo pela Secretaria de Planejamento, pela importância que ela tem. Quando o assunto é quem Romero deve apoiar para a sucessão, o prefeito manteve mistério. O prefeito já tem um candidato? Não tenho ainda, né? Mas assim, eu não vou poder decidir sozinho, isoladamente. Vamos estar conversando com todo mundo, com todos os partidos aliados. O Tribunal Superior Eleitoral está realizando seminários para ouvir opiniões dos eleitores e especialistas sobre instruções para as eleições municipais do ano que vem. 2 temas polêmicos na pauta dessas discussões: o uso de cartões de crédito em doações de campanhas e o disparo em massa de mensagens pela internet. Foram 3 dias intensos de audiências no auditório do Tribunal Superior Eleitoral. Representantes de partidos, empresas, associações e estudantes tiveram a oportunidade de dar sugestões para as minutas elaboradas pelo TSE. Em pauta, resoluções sobre as eleições municipais de 2020 e finanças e contabilidade dos partidos políticos. Essa é uma audiência para permitir a participação da sociedade civil e agregar valor e ideias à regulamentação que nós precisamos fazer. Todas as sugestões serão levadas em conta na elaboração da versão final das instruções, que será levada a plenário. Como relator das normas sobre regulamentação das eleições, o ministro e vice-presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, ouviu ideias e propostas, como, por exemplo, o uso de cartão de crédito para doações para as campanhas eleitorais. O limite de 1.064,10 foi pensado com base em 1.000 UFIRs, 1.000 unidades fiscais. Só que a UFIR já é extinta há muitos anos. Então a sugestão é que a gente indexe, né, esse valor então com base no IPCA, que corrija o valor com base no IPCA, o que viria para cerca de R$3.000 a valor de hoje. E além não só justificado pelo fim da UFIR, mas também como um incentivo
para a participação das pessoas físicas no processo de contribuição para as campanhas, porque é de notório saber, o recurso público ele não é suficiente. Foram muitas as sugestões relacionadas à internet, principalmente sobre os disparos em massa e as fake news. Representantes das empresas Google, WhatsApp e Facebook marcaram presença por meio de seus advogados. Alguns termos técnicos usados nas minutas receberam sugestões de mudança e foram solicitadas regras para o impulsionamento de informações por meio das redes sociais. Entendemos que não há na resolução uma regra específica a esse ponto. Embora não defendamos uma posição se pode ou não pode, nós entendemos que é importante que o TSE pondere e dentro dos objetivos da organização das eleições, decida e inclua na resolução qual que é o posicionamento. Se pode haver o impulsionamento da campanha de arrecadação ou se não pode, fica vedado. No último dia de audiências, os inscritos puderam dar sugestões sobre representações, reclamações e pedidos de resposta, também sobre pesquisas eleitorais, além de escolha e registro de candidatos. Por último, atos gerais do processo eleitoral. Um dos assuntos foi o mural eletrônico sobre registro de candidatura. A ideia é que as partes de um determinado processo sejam informadas por outros meios além desse mural, principalmente candidatos que não possuem advogados nas causas. Esse candidato que não constitui advogado, ele pode ser intimado por diversas formas, WhatsApp, e-mail, são todos os dados contidos no registro de candidatura, inclusive para que ele constitua um advogado e a partir daí o mural seja utilizado de forma constante, que ele realmente é muito bom para a celeridade, mas ele não pode prejudicar o direito de defesa, o direito da pessoa ter a primeira notícia sobre determinada ação pessoalmente. Jones Matos, que é cientista social, falou sobre a exigência de registro profissional para a realização de pesquisas eleitorais e deu sua contribuição. A rigor, todas as pesquisas que são registradas e que terão que ser dada publicidade, divulgadas na imprensa, elas teriam que ter um profissional. Necessariamente não precisa ser apenas o estatístico, até porque outras categorias também têm na sua grade curricular a matéria de estatística, como cientistas políticos, como matemáticos, antropólogos, economistas, Então, assim, tem inúmeras categorias que precisam também atuar e acabam tendo que recorrer a um outro profissional para poder exercer a sua profissão. As candidaturas femininas também foram tema das audiências. Pela lei das eleições, cada partido ou coligação deve preencher o mínimo de 30% para a candidatura de cada sexo. Pensando nisso e nas possíveis candidaturas fictícias, a advogada Valéria Landim registrou sugestões para assegurar o cumprimento dessa cota. A nossa primeira sugestão diz respeito a apresentação de uma declaração no ato do registro de candidatura pela candidata ou pelo partido político de que tem ciência de uma candidatura real, de uma candidatura viável e de que aquelas assinaturas nos formulários que foram colocados nos outros documentos são de fato verdadeiras e não são assinaturas falsas. Todas as propostas apresentadas aqui no ciclo de audiências públicas serão votadas pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral. E a previsão é que até o fim deste ano esse trabalho seja concluído.